a definição que Jesus dá para discípulos. Isso aqui é muito importante. A primeira definição que Jesus dá para discípulo é: discípulo é um crente que está continuamente envolvido com a palavra de Deus. É o que Jesus disse para os judeus que tinham crido nele em João 8,31. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, discípulo para Jesus é alguém que vive continuamente envolvido com a palavra. Ele tem prioridade com a palavra de Deus. A vida dele é pautada na palavra, né? A vida dele aqui, o pensamento, as atitudes, a fala, o comportamento é voltado para a palavra. São os valores, né? Nós precisamos ter missão, visão e valores. Então não pode se abrir mão dos valores. A visão ela pode se modificar com o tempo. A missão ela já é mais imutável, ela é definida. Mas ela também pode, ao longo do tempo, acrescentar mais missões. A visão ela vai modificando de acordo com mas princípios, valores, é difícil. É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos permanecer na palavra. Você não pode fugir da palavra. A palavra é a bússola, é a nossa regra de fé e prática. Se não tiver respaldo na palavra, está fora do plano de Deus. Certo? E aí, segundo, para Jesus, discípulo, João 13,35, é aquele que ama sacrificialmente sem medir esforços. Né? Aquele que ama sacrificialmente sem medir esforços. É o que Jesus ele disse lá. Conhecerão todos que vocês são meus discípulos se amardes uns aos outros. Então, discípulo para Jesus é aquele que ama sacrificialmente sem medir esforços. Então, geralmente, o que acontece? O amor ao próximo, o amor entre nós. O amor de Deus para com o ser humano, nós lembramos aonde é que está. João 3,16. Todos vocês sabem de qual é salteado. João, Evangelho 3,16. Mas vocês sabem o que é que está escrito em 1 João, epístola, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16? Acredito que a maioria não sabe de qual é salteado. Né? E conhecemos o amor nisto, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É isso que está lá em 1 João 3,16. Então, quando é o amor de Deus para com o mundo, a gente lembra, a gente sabe de coisa salteado, mas quando é o nosso amor para com o nosso irmão, a gente não lembra. Então, geralmente, irmãos, estamos em crise de amor. Lembra da repreensão que Cristo deu para a igreja de Efésios, lá em Apocalipse 2? Jesus advertiu aquela igreja dizendo que tenho contra ti que tu deixaste o que o teu primeiro amor. Aí Jesus aconselha, qual é o conselho para quem está em crise de amor? Jesus ele vai aconselhar dizendo o seguinte, lembra-te, primeira coisa é lembrar. Segunda coisa é lembrar de onde você caiu. Quando foi que você deixou de amar? Praticar o amor. Aí vem, segundo, arrepende-se e volta. Lembrar de onde caiu, arrepender-se, voltar. E voltar aqui, sim, voltar lá onde você caiu. E comece novamente a praticar as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Quais foram as suas primeiras obras quando você aceitou Jesus? Lembra aquele amor ardente, aquele desejo incontrolável de buscar a Deus, de orar, de ler Bíblia, de estar na igreja, de conhecer, de saber, eu quero aprender, eu quero. Aí vai aprendendo, com o tempo vai relaxando, com o tempo vai se acostumando, com o tempo vai se acomodando.
e com algumas coisas começam a ficar indiferentes. Então, o novo convertido, ele tem muito aquele ímpeto de querer levar outras pessoas com ele para Jesus. Testemunhar, querer converter todo mundo. E quando a gente chega a um certo tempo servindo a Deus, aí acaba aquele fervor de ganhar almas. Então é isso que Jesus define. Discípulo é aquele que ama sacrificialmente. Amar pessoas, não é coisas. Não podemos amar coisas. Coisas são passageiras. Mas amar pessoas, amar o ser humano como Cristo amou. Devemos amar como Cristo nos amou. Né? Cristo nos amou ao ponto de dar sua vida por nós, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então, é se sacrificar por aquela pessoa que está cheia de falhas, cheia de erros, que é encrenqueiro, que é difícil de lidar, mas é aquela pessoa que Deus quer trabalhar na vida dela. E o amor vai vencer, porque o amor é o distintivo do discípulo de Jesus. Tá? É isso que Jesus define como discípulo. O terceiro discípulo para Jesus é aquele que permanece em união frutífera com Cristo diariamente. É produzir frutos, dar frutos, frutos que permaneçam. O crente precisa dar frutos e frutos que permaneçam. João 15, Jesus vai falar que ele é a videira, nós somos as varas. A vara que não dá fruto, o pai corta, o agricultor corta e lança fora no fogo. Mas ele poda aquela que está dando fruto para que dê mais fruto. Então, Deus é glorificado quando damos frutos. E quais são esses frutos? São vidas salvas, vidas formadas, treinadas no reino de Deus. Então, dar frutos, tem que produzir, irmão. Não pode ficar só crente de banco. Tem que produzir, tem que fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus é implantar o reino de Deus no coração das pessoas. E Lucas 14, 27, para Jesus, discípulo é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo. É a renúncia, Carregar a sua cruz. Não existe, irmão, discípulo de Jesus que não tem uma cruz. Se você não tem cruz, é porque você não está sendo discípulo. Todo discípulo, a marca dele também é a cruz. A cruz está ligado ao sofrimento, está ligado ao vitupério, a pagar o preço. Não preço para ser salvo, não preço para salvar as outras pessoas, mas é o preço de se manter salvo. O preço de se manter salvo. Então, a gente percebe que Jesus ele disse isso. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É isso que ele diz no verso 26 de Lucas 14. Aí no 27 ele diz, e quem não tomar a sua cruz e vir após mim não pode ser meu discípulo. Então essa cruz é renúncia, é você abrir mão para poder sofrer por causa do seu propósito. Jesus sofreu por causa do propósito. Qual era o propósito de Jesus? Salvar a humanidade. E para isso ele teve que carregar a cruz. Então qual é o seu propósito? Por causa do seu propósito, você carrega muita cruz, sofrimento. Mas você vai desistir? Não. Nós somos melhores do que o mestre? Não. Então, discípulo para Jesus tem que ter cruz. Tem que aprender a carregar a sua cruz, assumir a sua cruz. Saber que ministério tem sofrimento. Saber que esse ministério de discipulado tem sofrimento. Como eu falei no início, você começa a ver pessoas, você aposta, daqui a pouco ele decepciona. Tem pessoas que vêm e lhe traem, tem pessoas que vêm e não lhe entendem, tem pessoas que começam contigo e daqui a pouco desiste, mas você tem um propósito, você entendeu que Jesus quer que você faça discípulos e você não vai desistir. Então isso é cruz,
O meu propósito, ele fala mais alto do que o meu sofrimento, a minha dor. No 33, Jesus diz, aquele que não renuncia a tudo quanto tem. É outra marca do discípulo de Jesus. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, nessa caminhada com Cristo, haverá situações que precisaremos renunciar. E lembre-se do propósito. Para a sua vida, Jesus tem um propósito. Para a minha vida, Jesus tem um outro propósito. Possa ser que por causa do seu propósito, Jesus ele lhe leve a renunciar a algumas coisas que para mim, Jesus ele não queira que eu renuncie, ou não, pelo menos não me exige renunciar. Então, você não tem que aferir a sua vida pela dos outros, você tem que aferir a sua vida pelo seu propósito. O seu propósito vai lhe definir. O propósito de Deus para a sua vida, que se torna o seu propósito, vai definir quem você é, o que você se tornará. Tá? Então, se você tem chamada para um ministério, para ser um presbítero, para ser um pastor, haverá situações que você vai ter que renunciar. Enquanto que aquele que só sai pregando por aí não renuncia tanto quanto para ser um pastor de uma igreja, para ser uma missionária, para ser um missionário. Uma vez você é uma cantora, está desenvolvendo um ministério do louvor. O propósito de Deus para a sua vida é em uma área que Ele quer te levar, mas a outra que está ali já é uma outra área, já não renuncia tanto, já não paga tanto preço. Então tudo depende do propósito. Então ser discípulo de Jesus, o nosso propósito é seguir Jesus, é ser como Jesus. Então pega isso aí porque isso é muito importante. Então o discipulado em si é essa ação interativa entre duas ou mais pessoas, né? A ação interativa, interação, onde o instrumento diretivo e norteador aí é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, a ferramenta do discipulado é o quê? É a orientação do Espírito Santo e a palavra de Deus. Isso irá contribuir para que os elementos envolvidos possam compreender e alcançar o propósito de Deus, que é o quê? Ter filhos semelhantes a Jesus Cristo. Então, Deus também tem um propósito para conosco, nos tornar filhos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Então, o discipulado é essa ação do Espírito Santo, a ação da palavra, esses elementos envolvidos. Aí agora esses elementos nós estamos envolvidos com a palavra, envolvidos com o Espírito Santo, envolvidos uns com os outros. Isso vai nos levar a alcançar esse maior propósito, que é sermos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Ok? Então eu vou definir só aqui quem pode ser discipulador, e a gente volta aí com vocês, encerrando essa aula por hoje, para que a gente dê continuidade com calma, para não ficar também muito extensa essa aula. Então, quem pode ser discipulador? Primeiro, a geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, está lá em 1 Pedro 2:9. Malaquias 2:7, Colossenses 3:16. Então, quem pode ser discipulador? É quem faz parte da geração eleita. Então, se você é um eleito de Deus, você faz parte do sacerdócio real. Faz parte da nação santa. Então, discipulador é um propósito de Deus para todos. Não é para um grupo de pessoas. Ser discipulador é para todos. É para a nação. É para todo o sacerdócio real. É para toda a geração eleita. Então, nós somos uma geração eleita. Então, ser discipulador basta fazer parte dessa geração. Então, isso não dá para mim, não é... Não, irmão, o discipulador, ele tem que ser praticado por todos, né? Então, veremos mais à frente que aquele que discipula deve fazer o quê? Parte do povo de Deus, está na condição de pais. A única coisa aí que tem que a mais aí, primeiro é fazer parte da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa. Agora, quando eu devo ser o discipulador? Quando você atingir uma maturidade, atingir uma certa experiência,
E é o seu discipulador que vai lhe ensinar, lhe orientar. Aí a importância de todos nós termos um discipulador. Porque o discipulador vai me ensinar como discipular. E ele vai dizer, não, você já está pronto, apto, pode começar. Porque você vai começar a discipular alguém supervisionado pelo seu discipulador. Tá? E a partir daí, ele vai começar a te soltar. Ó, você vai começando a ganhar a distância do seu discipulador, porque você vai começar a desenvolver o seu ministério. Você vai começar a andar sozinho, tá? Para fazer o discipulado. Então, ser pai, somente os pais conhecem o Pai Celestial, né? Então, temos aí os propósitos, né? Do discipulado. Mas a gente vai parar por aqui, só amanhã a gente continua, na segunda-feira a gente continua falando sobre o propósito do discipulado, que aqui a gente precisa de mais tempo, que vem muita coisa aqui em Efésios 4, que a gente precisa falar com bastante calma. Então, quem pode ser um discipulador? Todos vocês. Todos vocês. Então, o propósito aqui é levá-los a entender que você tem sim uma chamada de Deus para ser geração eleita, para ser sacerdócio real e nação santa. E todos esses precisam entender que nós somos discipuladores. Para isso, eu preciso buscar crescer, amadurecer, me desenvolver e deixar que o Espírito Santo possa ministrar cada vez mais no meu coração, através de um mentor, de um discipulador, a fim de que eu possa alcançar essa maturidade. E aí sim, quando você começa a desenvolver, meu Deus, ninguém te segura mais. Aonde você chega em um local que não tem crente nenhum, vai implantar um trabalho, você já tem na veia, correndo ali na veia, o discipulado, porque você aprendeu. E ali você começa a se relacionar com pessoas, ganhar um, ganhar dois, começa a discipular, formar eles, e vai ganhando outros, e formando, ganhando e formando. E quando você passa um ano, 2 anos, você está com 20, 30 discípulos fazendo a obra de Deus, e o reino de Deus vai crescendo em todos os lugares. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.